Olá, bem-vindo ao curso do Regimento Interno do Senado Federal, preparatório para o concurso de acesso às carreiras do Senado. Tá? Vou ser o seu professor nesse curso, meu nome é Gabriel Dezen Júnior, eu sou consultor legislativo do Senado Federal, da área de Direito Constitucional, Administrativo e Regimentos. Tá? Antes de nós começarmos, é necessário que eu faça algumas ponderações para você, tanto acerca de conteúdo, quanto acerca de metodologia e forma de estudar, certo? Primeira nota importantíssima para você. Não existe preparação nessa matéria com base no que se faz, com base na prática. Tá? Muitos alunos meus perguntam às vezes se é isso que acontece lá dentro, que eles acompanharam sessões do Senado pela TV Senado e não conseguiram visualizar as minhas aulas de regimento. Então, primeira dica para ti, não importa o que se pratica lá dentro. A tua prova de regimento é uma prova teórica sobre a letra do regimento interno. Não como ele é aplicado, mas como ele deveria ser aplicado, certo? A sua prova é em cima de texto de regimento, tá? Segunda nota, nós vamos ter pela frente um texto que está bastante envelhecido. O regimento do Senado é pré-constitucional. Lamentavelmente, a técnica legislativa dele é bastante deficiente e as sucessivas alterações pontuais no seu texto para atualização ou até para dar novo tratamento normativo à matéria não melhoraram em nada o cenário geral. Então, ao longo do curso eu vou te mostrar isso, nós vamos ter em inúmeros pontos ali uma linguagem que colide com a da própria Constituição. Só para você ter uma ideia, já no início, no módulo de hoje, tu vai perceber, o regimento ainda fala de reuniões preparatórias, quando a Constituição Federal, no artigo 57, já determina que eventos de plenário sejam sessões preparatórias. Certo? Então, minha segunda observação para você é essa. Apesar de ser um texto extremamente quebrado, com uma técnica legislativa já superada, nós vamos ficar tanto quanto possível em cima do texto, que é o que vem em prova para você. Certo? Então, nós não faremos aqui, por exemplo, interpretações sistêmicas ou teleológicas que nós fazemos na consultoria do Senado quando nós somos demandados via parecer. Então, a matéria do seu concurso vai ser o texto, a letra do regimento. Então, sempre que possível, nós vamos nos manter presos à letra do regimento interno, ok? Uma terceira dica importantíssima também. Eu não sei que experiência você tem no estudo de regimento, qualquer regimento para concurso, mas eu te dou uma dica. No seu vão pedir regimento comum e regimento do Senado, certo? Muita cautela em relação a essas duas matérias, porque há figuras assemelhadas nos dois regimentos, por exemplo, questão de ordem. Há a questão de ordem regida no regimento do Senado e também no regimento comum, com diferentes regramentos. As regras de formação da pauta de ordem do dia da mesma forma. No regimento do Senado é um conjunto X, no regimento comum é outra. Então, a quarta informaçãozinha, a quarta nota para a tua preparação é a seguinte. Você vai ver comigo o regimento do Senado e o regimento comum. Na hora de produzir os teus materiais para revisão, para a reta final de preparação, sempre se preocupe em pegar os temas que são comuns ou próximos nos dois regimentos e colocá-los em quadros comparativos. Por quê? Na hora da prova, a pressão do tempo, a própria pressão que você se faz, torna bastante plausível que você, numa certa questão, não saiba com certeza se aquela solução é do regimento comum ou do regimento do Senado. Então, quando houver figuras próximas dos dois regimentos, puxa as duas, faz um quadrinho e compara questão de ordem, regimento do Senado é assim, assim, assado. No regimento comum é assim, assim, assado. Aí você consegue uma preparação bem efetiva, bem eficiente e um resultado bem melhor, certo? Quinta nota para você. Como é que se estuda regimento interno? Você vai perceber ao longo desse curso, é bastante fácil de perceber, o pior erro que se comete ao estudar regimento interno de qualquer instituição, no nosso caso, Senado e o regimento comum, é você pretender decorar, memorizar regimento. Tá? Então, desde já, logo no início do nosso trabalho, afasta a sua preparação dessa zona de erro. Não existe decorar regimento, não existe memorizar regimento. O regimento tem que ser compreendido.
certo? Porque ele tem uma linguagem muito própria, ele tem figuras próprias e tem muitos elementos que não admitem que você memorize e pretenda enfrentar uma questão de prova por isso. Até porque não é raro que nós vejamos em provas as bancas colocando situações hipotéticas numa situação. Por exemplo, o presidente do Senado está usando a palavra para comunicação importante ao Senado. O senador B pede uma parte, o presidente concede, ponto. Segundo o regimento, essa narrativa é verdadeira ou é falsa? Então, tu tens que ter aí o domínio de 3 elementos para resolver a questão. Logo, a memória não resolve. Então, marca isso com muita segurança, com muita certeza. Regimento tem que ser compreendido. Você vai perceber, é muito comum que eu trabalhe no mesmo assunto 2, 3, 4 artigos combinados. Por quê? O próprio regimento faz isso. Nós vamos ver, entre outras situações, o regulamento do uso da palavra está no artigo 14 do regimento, mas há exceções a essas hipóteses espalhadas por todo o texto. Então não faz sentido, por exemplo, eu ver contigo um pedaço da matéria no módulo que vai analisar o artigo 14 e depois 5, 6, 10, 20 módulos mais tarde voltar àquela matéria para examinar uma exceção isolada no artigo 347, por exemplo. Então você vai perceber como o ponto central de uma preparação efetiva é compreensão, entendimento do regimento interno. Quando eu estiver num assunto, eu vou trazer todo o assunto de onde ele estiver no regimento para que haja uma compreensão completa sobre o tema, certo? Eu falo isso para ti com a experiência própria. No meu concurso para consultor legislativo, evidente, foi pedido o regimento do Senado e o regimento comum. E a gente percebe a preparação cega daquele aluno que não tem o traquejo na matéria é sair lendo o regimento loucamente na ordem dos artigos e tentar memorizar soluções. Não existe isso. Então, corrija, se você tem esse viés, corrija desde já. Se não tem esse viés, desde já deixa assentado isso. Regimento se compreende, não se memoriza. Ok? Feitas as considerações iniciais, então, nós vamos começar o primeiro dos diversos módulos deste curso contigo agora. Veja aqui, então. Nós temos agora, nesse primeiro módulo, o exame da instituição Senado, lógico, a partir da ótica do regimento interno e a disciplina regimental dos senadores, certo? Para começo de conversa, então, nós falamos do tricameralismo. O Senado Federal é uma das 2 estruturas físicas do Poder Legislativo da União, segundo vem da própria Constituição Federal. Mas é uma das 3 estruturas institucionais do Legislativo, com Câmara e Congresso. Só uma paradinha rápida aqui para você perceber isso com certeza. É muito comum você ver em materiais de uma qualidade inferior que nós temos, em termos institucionais, um bicameralismo do Congresso. Isso é errado, tá? Nós temos um tricameralismo. Bicameralismo é meramente físico, certo? Câmara e Senado. Em termos institucionais, e vou desenvolver isso logo em seguida contigo, nós temos com toda nitidez 3 casas legislativas no Legislativo da União: Senado, Câmara e Congresso Nacional. Mas perceba, o erro, na verdade, é histórico. Se você parar para pensar, o nome do regimento do Congresso é regimento comum. Regimento comum, semanticamente, induz a você a concluir que é um regimento que se aplica simultaneamente às 2 casas, Câmara e Senado, quando não é nada disso que acontece. Então, é uma confusão que vem já historicamente, essa pauta de percepção de como é que funciona, como é que se reparte o Congresso em termos institucionais. Congresso, o Poder Legislativo da União, são então, de novo, 3 casas: Câmara, Senado e Congresso, cada uma com o seu próprio regimento, cada uma com o seu próprio rol de competências, cada uma com a sua própria mesa, com as suas próprias competências e com sua própria pauta de ordem do dia. Certo? Então, nós temos aqui, veja, em termos institucionais, nós temos 3 estruturas autônomas no Legislativo da União: a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e o Senado Federal. Certo? Isso é fundamental porque quando nós formos trabalhar, por exemplo, os efeitos de sobrestamento de pauta produzidos por veto, por medida provisória, nós teremos que ter essa noção muito clara, porque o sobrestamento produzido pelo veto, por exemplo,
trava a pauta do Congresso. Nenhum efeito sobre pauta da Câmara e Senado. Já o sobrestamento provocado pela medida provisória trava a pauta da Câmara ou do Senado, mas nunca a do Congresso. Então, essas notas iniciais, apesar de ser um curso de regimento do Senado Federal, essas notas iniciais são fundamentais para que você coloque adequadamente, corretamente o Senado Federal nesse panorama institucional do Legislativo da União, ok? Veja aqui então, em relação ao federalismo homogêneo, certo? Por conta da adoção no nosso sistema constitucional vigente do chamado federalismo homogêneo, no qual cada entidade federativa coloca o mesmo número de senadores, ou seja, 3, cada um dos 26 estados do DF elege 3 senadores, totalizando uma composição de 81 senadores no total. Então, isso aqui, essa circunstância de cada ente federativo eleger, independente da população ou do eleitorado, o mesmo número de senadores, leva a essa designação da adoção desse sistema, federalismo homogêneo, certo? Uma notinha já inicial para ti, nos termos do artigo 46 da Constituição Federal, o Senado representa a Federação Brasileira, Estados e o DF. Aqui cabe também mais um detalhezinho para ti. Há uma discussão interminável que vem sobre por que municípios não têm assento no Senado se ele representa a federação, sendo que o município é inequivocamente entidade federativa, certo? A explicação, na verdade, se deve à maneira de ter trabalhado a Assembleia Nacional Constituinte. Entendeu-se de colocar apenas os entes federativos de segundo grau aqui, estados e DF. Então, município, apesar de ser ente federativo, não tem representação no Senado. E territórios federais, que não são entes federativos, elegem apenas deputados federais, mas não elegem senadores, tá? E insistindo contigo nesse ponto. Isso é importante nessas notas iniciais de curso. Nós temos, então, a Câmara dos Deputados devotada constitucionalmente à representação da população e o Senado, você viu aqui no artigo 46, endereçado à representação dos interesses federativos, certo? Como o território federal não é ente federativo, mas não pertence ao Estado e, portanto, cedia à população, essa é a razão pela qual os territórios federais, se vierem a ser criados, elegem uma bancada de deputados federais, mas não elegem senadores. Por quê? Eles representam aquela fatia da população brasileira, mas não têm, digamos, elevação de nível como entidade federativa, tá? Vamos ver aqui então, o Poder Legislativo da União, como visto até agora, é composto pelo Senado Federal, Câmara e Congresso Nacional, certo? No Senado, e aqui vem o que a gente acabou de falar com você, relativamente ao tricameralismo. O Senado tem um regimento próprio, que é o regimento interno, a Câmara tem o seu regimento próprio e o Congresso também tem um regimento próprio. Apesar do equívoco da expressão regimento comum, é um outro regimento, tá? O Senado também tem a sua própria mesa, como também a Câmara e como também o Congresso Nacional. Veja, nós vamos ver isso depois com mais vagar. Não se pode confundir a mesa do Congresso com as mesas de Câmara e Senado, tá? Um exemplo, as emendas constitucionais de revisão de 93 foram promulgadas e publicadas pelas mesas da Câmara e do Senado inteiras. Como são, por exemplo, as emendas constitucionais, por exemplo, ok? Então você não pode fazer a confusão. Nós temos 3 mesas distintas. Uma é a mesa do Senado, outra é a mesa da Câmara e uma terceira é a mesa do Congresso. Tá? Como eu dizia, então, uma emenda constitucional é promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado inteiras. Emendas constitucionais de revisão, as de 93, foram promulgadas pela mesa do Congresso, que é uma terceira mesa, na qual o presidente da Câmara, por exemplo, não tem assento. Tá? Então, fala-se aqui de 3 mesas distintas. Tá? Nós vamos ver também depois, ao longo do curso,
a questão do presidente do Senado Federal. O regimento do Senado fala do presidente do regimento do Senado o tempo todo. E o regimento comum também usa a terminologia presidente do Senado. Só que, desde 96, o Supremo julgou a autoridade que preside a mesa do Congresso não é o presidente do Senado, é o presidente da mesa do Congresso Nacional, acentuando, portanto, essa tríplice divisão das mesas diretoras, ok? Volta para cá, então, nós temos aqui o Senado com a sua própria mesa, a Câmara com a sua própria mesa e o Congresso com uma terceira mesa distinta, tá? O Senado também tem serviços e servidores próprios, assim como Câmara, e o Congresso tem apenas serviços, mas não servidores, tá? Então, as três casas têm serviços próprios. O que separa essas casas são que na Câmara, os serviços da Câmara são realizados por servidores da Câmara. No Senado, os serviços são desempenhados por servidores do Senado Federal. E os serviços do Congresso, por exemplo, assessoria a comissões mistas, os serviços do Congresso são realizados por servidores da Câmara e do Senado cedidos ao Congresso Nacional. Tá? De qualquer maneira, as três casas, as três instâncias legislativas do Legislativo Federal têm os seus próprios serviços. Tá? Finalmente, tem também competências próprias e pautas de ordem do dia próprias, certo? Então, esse quadro que você está vendo aqui deixa muito clara a existência de um tricameralismo nesse nível. Mais do que isso, é bom você saber disso também, vige em relação ao Legislativo da União o chamado princípio da absoluta autonomia funcional das casas. O que quer dizer isso? Não há nenhuma hipótese constitucional ou regimental de uma casa ingerir no trabalho das demais duas. Ou seja, não existe situação na qual um deputado possa provocar um ato dentro do Senado e reciprocamente. Então, cada uma das três estruturas tem o seu funcionamento norteado pelos ditames constitucionais, primariamente, e secundariamente pelos respectivos regimentos, certo? Então, dessa primeira introdução aqui, tu percebe, nós falamos então em três casas, das quais o Senado, que é o que nos interessa nesse curso, o Senado é uma delas, com competências próprias, mesa própria, pauta de ordem do dia própria também, ok? Quanto aos serviços e servidores do Senado, nós temos, a partir do artigo 52(13) da Constituição Federal, o seguinte, em relação a cargos. Lembra, o Senado tem serviços e servidores próprios. Então, os cargos no Senado são criados por resolução do Senado, transformados por resolução do Senado e extintos por resolução do Senado. Ou seja, nenhuma das três providências precisa de lei. Só que o aumento de remuneração exige lei ordinária federal, cujo projeto é de autoria privativa do Senado, ou seja, nós temos aqui uma situação de reserva constitucional de iniciativa. Tá? Sobre esse aspecto, presta atenção com um detalhe importante aqui. Nós tínhamos, ou temos, em direito administrativo, uma espécie de regra que fala que a criação, transformação e extinção de cargos exige lei. Tá? Isso é uma regra, efetivamente, com inúmeras exceções. Tá? Para o que nos interessa agora, no âmbito do Senado, você cria, transforma e extingue cargos por resolução do Senado. Resolução é uma norma primária, não é secundária, é uma norma primária, nivelada à lei ordinária. Certo? Mas, de qualquer maneira, o Senado, quando dispõe sobre criação, transformação e extinção dos seus cargos, não precisa submeter a sua decisão nem à Câmara em revisão e nem à sanção presidencial. Certo? Você deve saber, resolução do Senado se faz pelo processo legislativo privativo, só tem ingerência do próprio Senado. Ok? Então, volta para cá, cargos no Senado. Nós temos aqui, eles são criados por resolução do Senado, são transformados por resolução do Senado e são extintos também por resolução do Senado.
Já o aumento da remuneração ainda exige lei. Se exige lei, tem que ser aprovado pelo Senado, pela Câmara e sancionado pelo presidente da República. Uma notinha importante para você sobre isso: alguns anos atrás, o Congresso concedeu um reajuste remuneratório aos servidores de Câmara e Senado pela via de um ato conjunto entre as duas casas. Então, não se usou nem lei nem resolução. Foi feito um tal de ato conjunto das duas mesas, do Congresso, para reajustar os vencimentos dos servidores de Câmara e Senado. E foi provocado o Supremo Tribunal Federal sobre isso, e o Supremo declarou inconstitucional essa providência. Diz o Supremo: para mexer com os seus cargos, criar, transformar e extinguir, resolução da própria casa, Câmara ou Senado. Para mexer com remuneração, para conceder reajuste, tem que ser necessariamente lei ordinária federal, cujo projeto é de autoria privativa da mesa de cada casa. Então, não se pode, para fins de prova isso importa muito, não se pode mexer em remuneração de servidores do Senado nem por resolução e nem por atos conjuntos, ou que nome tenham, do Congresso Nacional. Tem que ser lei ordinária federal, cujo projeto é reservado à autoria da mesa do Senado, ok? Então, veja aqui de novo, é o que consta nessa notinha aqui. Uma segunda nota é o que a gente comentou agora: é inconstitucional o Senado Federal fixar ou alterar a remuneração dos cargos da sua estrutura por resolução, tá? Isso exige, então, necessariamente lei com o projeto de autoria do próprio Senado, certo? Portanto, se exige lei, nós estamos diante de uma hipótese de reserva constitucional de lei formal. O segundo aspecto que eu abordei contigo aqui agora é também inconstitucional ao Senado, com a Câmara, alterarem remuneração dos servidores pelo tal ato conjunto das mesas do Congresso Nacional. O Supremo, portanto, já disse que isso é inconstitucional. Por se tratar de lei, portanto, o projeto deve ser aprovado pelo Senado, aprovado também pela Câmara e posteriormente sancionado pelo presidente da República. Sempre lembrando para ti, lei somente para isso aqui, ó, para aumento de remuneração. Em relação a cargos, basta resolução do próprio Senado, tá? Outra questão importante aqui, que está em nota: não confunda fixar ou aumentar remuneração de servidor com fixar ou aumentar subsídio de senador, certo? Os regimes são diversos. A remuneração dos cargos dos servidores do Senado exige lei, cujo projeto é autoria do próprio Senado. Vem da Constituição, artigo 52, inciso 4. Já os subsídios dos senadores exigem decreto legislativo do Congresso Nacional, que estabelece o mesmo valor para os membros das duas casas, vendo 497, tá? Por que essa nota de importância aqui? Porque se você não tiver uma visão completa de conteúdo, como a gente comentou agora há pouco, você não vai ser conduzido à compreensão completa. Numa eventual prova, você pode muito bem estar lendo uma questão que versa sobre subsídio do senador e recuperar esse regramento de vencimento do servidor. Então, para você deixar isso bem claro, para você fixar ou alterar vencimentos de servidores do Senado, tem que ser projeto de lei do próprio Senado, passando também pela Câmara e pela sanção presidencial. Já para você fixar ou reajustar os subsídios dos senadores, isso é feito por decreto legislativo do Congresso e, portanto, não vai à sanção, ok? Segundo aqui, vamos avançando, as funções do Senado enquanto Casa Legislativa da União. Evidente aqui, a matéria tem fundo fortemente constitucional e não é matéria deste curso nós aprofundarmos esse exame, mas apenas como nota introdutória, vamos dar alguns elementos para você se situar, ok? Veja aqui então, essas funções são, como as também da Câmara, legislativa e fiscalizatória. É sempre bom enfatizar para você, tanto uma quanto outra, segundo o Supremo, são funções constitucionais do Legislativo, certo? É bom de frisar isso,
porque o controle externo do poder Executivo é feito pelo Legislativo com auxílio de tribunais de contas. Então, nós temos duas funções constitucionais do Legislativo, portanto também do Senado, legislativa e fiscalizatória. A função legislativa percorre, logicamente, as matérias de competência legislativa da União, que estão principalmente no artigo 22 da Constituição Federal, qualificadas como competência legislativa privativa, e no artigo 24 como competência legislativa concorrente, tá? Além de, óbvio, mais algumas relativas aqui a impostos estaduais e no artigo 52 por resolução. Então, numa síntese bem rápida, quando o Senado atua no processo legiferante, votando, deliberando um projeto de lei, é óbvio, o pressuposto primário disso é que o projeto de lei percorra a matéria de competência legislativa da União, quer a privativa, quer a concorrente, sob pena de nulidade por inconstitucionalidade formal, certo? Então, o Senado atua na função legislativa na área de competência da União, mas, logicamente, trabalhando, elaborando ou participando do projeto de elaboração de emendas constitucionais, de leis ordinárias e complementares, de decretos legislativos do Congresso e, solitariamente, de resoluções dele mesmo, Senado, porque todas essas normas são normas primárias. Tá? Quanto à função, quanto à matéria de lei, portanto, daqui ou o artigo 22 ou o artigo 24, certo? O que nós temos aqui, então, num quadro resumo? Matérias tratadas pelo Senado ao votar projeto de lei. Projeto esse que também depende de decisão da Câmara e sanção do chefe do Executivo. Nós temos aqui o artigo 22, competência legislativa privativa da União, o artigo 24, competência legislativa concorrente, e no artigo 48 nós temos a competência decisória do Legislativo e o poder geral de emendamento. Então, todo esse conteúdo aqui é reservado à lei, cuja produção tem a participação no Senado, quer como casa iniciadora, quer como casa revisora. O Senado agora tratando de matérias via decreto legislativo. O projeto, então, depende de decisão também da Câmara, mas não vai à sanção presidencial. E aí, tudo que está no artigo 49. Aqui, portanto, nós temos matéria de decreto legislativo, também com participação do Senado, como casa iniciadora ou casa revisora. Também matérias tratadas pelo Senado agora por resolução do Senado. Tá? Resolução essa que não passa pela Câmara e nem vai à sanção. Então perceba, no caso de lei, Senado mais Câmara mais Presidente da República. No caso de decreto legislativo, Senado mais Câmara. No caso de resolução, só Senado, tá? Todas do artigo 52 e mais aquelas resoluções várias do artigo 155 sobre impostos estaduais. Aqui, então, a matéria de resolução dele, Senado, tá? Sempre lembrando a você, nós estamos falando aqui até agora de todas elas como normas jurídicas primárias. Todas recebem o seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal. Certo? E nós temos aqui também, além disso, o Senado participa do processo de elaboração de emendas constitucionais, devendo deliberar em 2 turnos, com 3/5 da sua composição para aprovar essa emenda em cada votação. Certo? Na função legislativa, no plano teórico, que é o que nos interessa, a função do Senado seria preservar na legislação nacional e federal os interesses dos estados e do Distrito Federal, atuando como uma espécie de câmara de resfriamento das decisões da Câmara dos Deputados. Essa é a razão pela qual, no mais das vezes, o Senado atua como casa revisora, certo? Nós temos aqui, então, no plano teórico, que a gente começou agora, a função do Senado seria, na legislação produzida pelo Congresso Nacional, zelar
pelo atendimento mais pleno possível dos interesses não do cidadão, mas da federação, estados e DF. Na prática não interessa se é assim ou não. Em termos teóricos, essa é a função, tá? Um alerta a mais para ti, para encerrar esse pequeno módulo, a distinção técnica entre lei nacional e lei federal. As duas são feitas pelo Congresso Nacional com intervenção sancionatória do presidente da República. O que aí separa é que lei nacional é feita pela União e se aplica à União, estados, DF e ou municípios. Já a lei federal é uma lei também feita pela União que só se aplica a ela mesma União. Certo? Um exemplo rápido, a Lei 8.112 é uma lei feita pela União que só se aplica a servidores federais, então é lei federal. A Lei 10.000 e pouco, Código de Trânsito Brasileiro, é feita pela União, mas você aplica o Código de Trânsito a qualquer rodovia no Brasil, inclusive rodovias estaduais, distritais e municipais, logo com a condição de lei nacional, ok? Nós encerramos esse módulozinho rápido aqui e voltamos já já para prosseguir contigo, ok?